Fala, galerinha, vamos aqui à parte final das propriedades de potência, beleza? Vamos lá, propriedade de potência, isso é muito importante para vocês estudarem com afinco, beleza? Vamos lá. Se eu tenho um produto de potências que possuem a mesma base, como que eu resolvo? Toda vez que eu tiver um produto de potência de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui eu tenho 2 ao cubo, perceba que eu não vou resolver não, tá, gente? 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Isso aqui é um produto de potência de mesma base. Então, o tio vai o quê? Repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 4 vai dar quanto? 7. Então, esse produto aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Vamos aqui, ó. 3 à quinta vezes 3 à sétima. Isso aqui é o quê? Um produto de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base, que é 3, e vou o quê? Somar o expoente. 5 mais 7, isso é a mesma coisa que 3 elevado a 12. Ah, mas quanto que é 3 elevado a 12? Não interessa, eu quero só ensinar para vocês propriedade. Eu não quero calcular isso aqui não, tá, gente? 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado vezes 4 à quinta. Isso aqui é um produto de potência de mesma base. Repito a base, que é 4, somos expoentes. 3 mais 2, 5 mais 5, 10. Isso é o mesmo que o quê? Que 4 elevado a 10. Beleza? Então, se eu tenho um produto de potência de mesma base, eu repito a base, somos expoentes. E se eu tiver uma divisão? Se aqui eu vou somar, se eu tiver uma divisão, eu vou o quê? Subtrair. Por exemplo, 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Uma divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base. Aqui eu vou o quê? Somar, mas aqui eu vou o quê? Subtrair. Então eu vou pegar o 5 e vou subtrair de 2. 5 menos 2, 3. Perceba que é muito mais fácil agora, do ponto de vista prático, em vez de pegar o 2 elevado à quinta, 2 ao quadrado e dividir, quando eu faço a operação, eu caio num caso mais simples, que é o 2 ao cubo, que você sabe que é 8. Então, essas propriedades elas vão ser muito úteis no futuro, que não é o objetivo de hoje, simplificar problemas. Beleza? Vai falar o que, meus amores? 2 à quinta, 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado, repetir a base, subtrair os expoentes. Aqui, ó, 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado. Se é uma divisão, vou repetir a base e vou o quê? Subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo. Só que essa divisão ela pode aparecer assim ou pode aparecer com esse tracinho de barra que nós vimos em aulas passadas. Como que eu faço isso? Eu vou repetir a base, que é 5, e vou o quê? Subtrair os expoentes. 5 menos 2, 5. Tranquilo? E agora tem um probleminha. Eu tenho produto e divisão ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer? Sem afobação, vou fazer, por exemplo, o de cima primeiro. Ó. Aqui eu tenho um produto, não é isso? Embaixo eu vou manter por hora. E em cima eu tenho um produto. Se eu tenho um produto, como que eu vou fazer? Vou repetir a base, que é 5, e vou o quê? Somar os expoentes, porque é produto. Ó. 3 mais 4, 7. E agora eu vou ter o quê? Uma divisão de potência de mesma base. O que acontece agora? Eu repito a base, que é 5, e subtraio os expoentes. 7 menos 6, 1. 5 elevado a 1, 5. Perceberam? Imagina eu ter que fazer na prova isso. Ó. Pegar 5 ao cubo, multiplicar por 5 à quarta, dividir por 5 a 6. Imagina a trabalheira que eu vou ter. Eu posso fazer apenas usando propriedade. Tranquilo? Mais um exemplo. 3 à oitava vezes 3 ao quadrado sobre 3 à quinta vezes 3.
Isso em cima é o quê? Um produto. Eu vou repetir a base, que é 3, e vou somar os expoentes. 8 mais 2, 10. Embaixo, vou repetir a base e vou o quê? Somar o expoente. Vale ressaltar que quando eu não tenho nada aqui em cima, é porque aqui em cima vale 1, tá, gente? Então eu falo aqui, ó. 3 à quinta vezes 3 elevado a 1. Vou repetir a base e vou o quê? Somar os expoentes. 3 mais 1, 6. Desculpa, 5 mais 1, 6. Divisão. Repito a base e subtrai os expoentes, ó. 10 menos 6, 4. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Se você quiser fazer, isso aqui vai dar 81. É muito mais fácil fazer isso do que você fazer uma série de contas aleatórias, trabalhosas e se perder. Então, propriedade é muito útil, beleza? Então, se eu tenho um produto de potência de uma base, eu vou somar. Se eu tenho divisão, eu vou o quê? Subtrair. Agora, se eu tiver uma potência, perceba o parênteses, uma potência, e essa potência estiver elevada a outra potência. Como que eu vou fazer isso? Toda vez que eu tenho potência de potência, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir a base, aqui eu vou somar o expoente, aqui eu vou subtrair, e aqui eu vou o quê? Multiplicar os expoentes. Como assim? Isso é a mesma coisa que 3 que multiplica 2. Então, isso aqui vai ser o quê? O mesmo que 2 elevado a quanto? 3 vezes 2, 6. Isso é o mesmo que 2 elevado a sexta. Tranquilo? Embaixo. Potência de potência. 3 elevado a quem? 5 que está elevado ao quadrado que está elevado ao cubo. Toda vez que eu tenho isso aqui, basta o quê? Aqui eu somo, aqui eu subtraio, aqui eu vou multiplicar. Vai ficar 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Então, isso aqui é o mesmo que 3 elevado a 30. Embaixo, mesma ideia. Aqui, perdão, esqueci aqui do parênteses. Aqui, perdão. Me empolguei e esqueci disso aqui, perdão. Aqui, ó. Aqui eu somo, aqui eu subtraio, aqui eu vou o quê? Multiplicar. Então vai ser o quê? O mesmo que 2 elevado a quem? 3 vezes 1 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Vezes 1, 10. Vezes 3, 30. Isso aqui é o mesmo que 2 elevado a 30. Tranquilo até aí? Mais exemplo, 2 ao cubo ao quadrado. Tome cuidado. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Tranquilo, senhores? Tranquilo? E aqui? De novo, a maldição do parênteses. Isso aqui não é 2 ao cubo, aqui é 2 ao cubo ao quadrado. Isso aqui não é 2 ao cubo ao quadrado. É o 2 elevado a 3, que por sua vez é o 3 que está ao quadrado. Percebam que não é o 2 ao cubo que está ao quadrado. Quem está ao quadrado é apenas quem? O 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que dizer que 2 é o quê? 3 ao quadrado, 9. Então, tome cuidado de novo com parênteses. Isso aqui é 2, ó. Quando eu tenho parênteses, eu vou o quê? Multiplicar. Se eu não tiver parênteses, eu tenho que fazer o quê? 1 a 1. Então, eles são diferentes. Tranquilo, senhores? E se o expoente ele for fracionário, isto é, for uma fração? Como que você vai fazer? O numerador dele vai se comportar como expoente do meu número. Então, o numerador ele continua na função de expoente. E o meu denominador ele vai assumir papel de índice. Como assim? Por exemplo, 2 elevado a 2 terços. Isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Se aqui, ó, o denominador vai virar o quê? Uma raiz.
Perceberam? Então, de novo, o numerador ele continua sendo expoente e o denominador vira o quê? Raiz. Mais exemplo, 3 elevado a 3 quintos. Isso aqui continua onde está, embaixo vira ins. Tranquilo? Aqui, ó. Aqui continua em cima e esse aqui vai para o ins. Tranquilo? Foi? E se eu quisesse fazer o contrário? Eu quisesse transformar uma raiz em potência. Por exemplo, raiz quadrada de 5 terços. Raiz quadrada de 5 elevado a 3, perdão. Isso é a mesma coisa que 5 o quê? Isso aqui continua em cima. Como é raiz quadrada, quer dizer o quê? Que o denominador vai valer quanto? 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a quem? 3 meios. A raiz cúbica de A quinta. Isso é o mesmo que o expoente continua expoente e o denominador vira o quê? Ins. Então, repara, o 3 de baixo fica aqui. Isso aqui continua sendo o quê? O meu expoente. Tá claro as propriedades? Vou colocar um desafio para vocês. Não para desafiá-los, mas só para te mostrar como que é importante saber propriedades. Quanto que é 3 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 mais 3 elevado a 100 sobre 3 elevado a 101? Dá um pause no vídeo, se preferir, para tentar fazer. Se desistiu ou não conseguiu ou quer ver a resposta, depois vai dar o play. Tempo na tela. Gente, isso aqui é dar o pause só. Não tem um relógio que vai aparecer aqui, beleza? Esperar na toa. Já que não vai ter um relógio aparecer, aqui não tem tecnologia, que é quadros, giz, meio, caso caneta, não tem uma pausa mágica. Deu a pausa aí para resolver e é isso. Não deu pausa, segue o método aqui. Vamos embora. Ai, é quanta bobagem. Aqui, meus amores. Olha só que interessante. Embaixo é quanto? 3, 101. Em cima. Em cima que eu posso fazer o seguinte. Esse 3 elevado a 100, ele aparece quantas vezes? Ele aparece uma vez, ele aparece duas vezes, ele aparece quantas vezes? 3. Quando esse número aqui, ele aparece o quê? 3 vezes. Então, eu posso falar que o 3 elevado a 100, ele é o quê? É ele mesmo vezes 3. Porque ele aparece quantas vezes? 3. Não é isso? Por exemplo, olha só. 2 mais 2 mais 2 é o mesmo que 2 vezes 1, 2, 3. 5 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 2, porque apareceu duas vezes. A mais A mais A, como A apareceu 3 vezes, é o mesmo que 3A. Então, se eu tenho 3 elevado a 100, 3 elevado a 100 mais 3 elevado a 100, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 100, como ele apareceu 3 vezes, 3 vezes 3 elevado a 100. Beleza? Se fosse 4 vezes, 4, 5 vezes, 5 vezes, se fosse 6 vezes, 6 vezes. Só que olha só, meus amores, em cima temos o quê? Um produto de quê? Temos um produto de potência de mesma base. Se é um produto de potência de mesma base, o que eu faço? Repito a base, que é 3, e somo quem? Os expoentes. 1 mais 100, 101. Então, vai ficar o quê? 3 elevado a 101, dividido por quem? 3 elevado a 101. Isso aqui é o quê, meus amores? Uma divisão de quê? De potência de mesma base. Então, o tio vai repetir a base, que é 3, e subtrair quem? Os expoentes. 101 menos 101, 0. Todo número elevado a 0, exceto 0, vai dar quanto? 1. Então, isso aqui é igual a 1. Percebeu
quero uma questão que ela foi construída apenas para você usar a propriedade. Isso aqui já vem em vários concursos de pré-técnico, de concurso de aprendiz marinheiro, já caiu, entre outros concursos. Ah, isso aqui é muito básico, bem, é uma turma de matemática básica. Mas eu quero que você entenda que como a banca ela faz questão que você use propriedade, ela vai criar uma questão para você usar a propriedade. Então, veja bem, eu não estou perdendo meu tempo te ensinando tudo isso aqui à toa, não. Por exemplo, o povo de ensino médio, que vai ver logaritmo, função exponencial, tem que dominar muito bem isso, não vai dar ruim. Então, gente, não dá para você ignorar. Ah, quer ver? Ah, esse, por exemplo, essa propriedade aqui, ó. Ah, essa propriedade aqui, ó, é mole. Eu sei, na hora eu tiro. Não, eu não quero que vocês tirem nada na hora. Eu quero que vocês tenham os conhecimentos, as propriedades no sangue de vocês. Porque na hora que o bicho pegar e a situação apertar, você não vai conseguir perceber que dá para tirar na hora. Propriedades tem que saber bem. Vocês podem saber demonstrar elas, é interessante. Vocês podem saber como chegar na fórmula, por que é assim. Ok, isso é muito importante, é interessante. Mas na hora que o bicho pegar, vocês precisam ter propriedades memorizadas, decoradas. Isso aqui só saiu porque a gente sabia a propriedade do executor. Porque na hora, se você não souber a propriedade, tu vai travar. E nessa hora que você trava, a sua vaga, ou o que você está estudando, vai para o ralo. Então, não conhecer a propriedade, não ter os domínios dela, ainda que você saiba demonstrar, é um suicídio intelectual, beleza? E conhecer mão, barra expor, barra não sei o que, me despeço. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente!